Olá, crianças! Oi. Vamos para mais um dia, então, da nossa história, né? Da Páscoa, da nossa verdadeira Páscoa. Bom, da última vez a gente viu que um dos discípulos de Jesus, então, vai lá e começa uma movimentação para a traição, né? Para que os sacerdotes, então, e os anciões, eles consigam capturar Jesus. Ele vai lá e se oferece, se vende, na verdade, para isso, né? E aí vamos ver o momento em que ele faz isso. Bom, nesse dia que tudo aconteceu, hoje nós estamos quinta-feira, né? Então, neste dia, à noite, Jesus, ele leva os seus discípulos para jantar, certo, Luiz? Então, essa é a chamada ceia, o qual Jesus nos ensina muito, né? Vocês já participaram, alguns de vocês já ouviram falar de ceia, né? Na igreja tem o dia da ceia e tal. E aí, nesse dia, onde Jesus nos ensina um pouquinho sobre isso e sobre muitas outras coisas, né? Muito sobre o amor e humildade. E vamos então para o nosso pedacinho da história. A Elô vai ler pra gente, tá bom? Vamos lá. Pouco antes de morrer, Jesus e seus discípulos jantaram juntos. Enquanto estavam sentados ao redor da mesa, Jesus tomou o pão e partiu, e deu um pedaço para cada um deles. Depois disso, Jesus tomou um copo de vinho e o abençoou, e cada um deles tomou um pouco. Na ceia do Senhor, ele mostrou aos seus discípulos que estava oferecendo o seu corpo e o seu sangue pelo seu povo. Ele se entregou por nós. Hoje, o povo de Deus come o pão e bebe o vinho para lembrar que Jesus morreu por nós. Certo. Leu aqui o outro lado também? Não. Tem mais um pedacinho, tá bom? Vamos lá. Jesus tinha 12 discípulos, que eram como aprendizes, que viviam perto dele e que aprendiam muitas coisas com ele. Nesse dia, Jesus pegou uma toalha e uma bacia de água e começou a lavar os pés dos discípulos, um por um. Quem lavava os pés das pessoas eram conhecidos, pois eram humildes, Pra cima. Acho que foi um pouquinho antes. Lê um pouquinho de novo pra gente. Tá, pera. Neste dia, Jesus pegou uma toalha e uma bacia de água e começou a lavar os pés dos discípulos um por um. Quem lavava os pés das pessoas eram normalmente os escravos ou funcionários menos conhecidos, pois eram humildes pois era humilhante ficar lavando os pés dos outros. Quando Jesus pegou a água e a toalha e começou a lavar os pés dos discípulos, eles não entenderam nada. Jesus fazia isso porque era humilde e amava a todos. Ao terminar de lavar os pés de todos, Jesus perguntou se os discípulos tinham aprendido o que ele queria dizer. Então Jesus ensinou que se ele, o Senhor de todos, estava disposto a lavar os pés dos outros, então todos nós também devemos estar dispostos a servir as outras pessoas. Vocês viram então que nessa hora na ceia, Jesus, ele é fantástico, né? Ele ensina muitas coisas. Primeiro que ali ele fala sobre o pão e o vinho. É nessa hora que ele fala que ele é o corpo, ele deu o corpo e o sangue dele, porque ele sabe o que vai acontecer, né? Então por isso que na ceia a gente come o pão, que representa o corpo, e o vinho ou suco de uva, que representa o sangue que Jesus derramou por nós, que é o que a gente vai ver ainda mais um pouquinho para frente, tá? E aí nesse mesmo dia Jesus lava os pés dele. Por quê? Porque ele quer mostrar a humildade, que nós devemos servir uns aos outros, né? Ajudar uns aos outros. E é isso que Jesus quer nos ensinar, que ele era Deus. Ele podia fazer qualquer coisa, mas ele escolheu fazer o que ninguém queria fazer, que naquela época, né, e até hoje mesmo, é como se fosse humilhante, não é?
Então, naquela época pegavam até os servos que ninguém conhecia para ir lavar o pé dos outros, né? E Jesus fez isso e eles ficaram muito confusos. Por quê? Porque Jesus, de fato, ele queria mesmo que as pessoas se confundissem, né? E parassem de olhar para si mesmo, mas olhassem para os outros. E aí então Jesus come com ele, lava os seus pés. Bom, e depois disso, que eles acabaram de comer, Jesus, ele vai com os 12 para um lugar um pouco mais distante. E aí o local, que é o jardim, né, que é o Getsemane. Aí ele vai com todos para lá, mas ele chama 3 deles, né, para ir um pouquinho mais longe com ele, porque ele precisava ficar um pouquinho mais reservado para orar. Então ele leva Pedro, Tiago e João, né? São 3 discípulos. E aí já era tarde, então eles já tinham comido, e aí Jesus então chama os 3. Sabe? Só que o que aconteceu? Eles dormiram, não conseguiram vigiar e orar com Jesus. E aí Jesus ainda foi lá, conversou com eles. Poxa, falou pro Pedro, né? Vocês não conseguem vigiar comigo 1 hora? E aí mesmo assim ele voltou a orar, né? E aí diz que ele sentiu muita tristeza. Então tem uma parte, né, dessa passagem lá em Marcos. Aqui, vamos ver, só para dar a passagem para vocês. Marcos 14, lá no 34, disse: A minha alma está em muita tristeza. Estava triste até a morte. E aí ele fala, né, vigia e orai aqui comigo, fala para eles, mas eles não conseguem, aí eles acabam dormindo. E Jesus faz uma oração e ele sabe que ele vai sofrer muito. E ele fala, Deus, se for possível, passa isso de mim, esse cálice de mim, ele pede para Deus. Mas eu quero que seja feita a tua vontade, Deus. Né? Jesus fala com Deus desse jeito. Então, ele diz que ele ficou muito triste e ele começou a orar muito, muito mesmo, porque ele sabia o que ia acontecer. Então, é nessa hora que Judas, que está mais longe, ele executa então a sua traição. Ele vai lá atrás dos soldados e ele fala, agora eu vou escondido, né, que nós estamos distante, vou mostrar onde está Jesus para vocês. Como tinham vários homens lá, ele fala assim, aquele que eu beijar é Jesus. E aí vocês levam ele. Combinou então com os soldados e eles foram, né? E Jesus já sabia disso. Então quando eles chegam, Judas vai lá e beija então o rosto de Jesus e eles vão para cima de Jesus para pegar. Pedro ele fica muito nervoso e ele pega a espada e ele vai para cima dos soldados e ele até corta a orelha de um deles, né? E Jesus fala para ele, pode parar agora com isso, porque eles querem a mim. Né? Ele fala que não é desse jeito que é para resolver as coisas. E Jesus vai lá e ele coloca a orelha do soldado no lugar. Mesmo naquela hora de traição, né? Jesus faz um milagre. Ele cola a orelha daquele soldado no lugar e ele cura ele. Né? Faz um milagre ali naquele momento em que ele está sendo traído, em que ele sabe que ele vai ser levado para sofrer muito. Né? Então, Jesus nos ensina o tempo todo com seu amor, a sua mansidão. Então, aí esses soldados levam Jesus, né? E aí começa muito sofrimento. Os seus discípulos também ficam ali muito confusos, né? Eles são muito atemorizados naquele momento, porque eles sabiam quem era Jesus. Mas Jesus não quis fazer nada para se livrar daquela situação. Ele falou, eles querem a mim, então deixa eles me levarem, né? Então Jesus ensinou muitas coisas naquela noite, que nos ensina até hoje, que nós devemos amar, devemos cuidar uns dos outros, sermos humildes, né? E ele sabia que ele precisava se entregar por nós, né? Ele vai lá para nos salvar. E amanhã a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E aí vocês vão entender por que Jesus morreu por mim. Qual foi o motivo? Por que ele se entregou? Por que ele não fez parar tudo aquela situação? Por que ele curou aquele soldado que levou ele para sofrer? Ele parece poderia, confuso, né? se livrar daquilo e ir embora, assim, tranquilo, mas Ele tinha um propósito maior. e a gente vai descobrir a isso. gente vai entender qual era esse propósito, o que aconteceu com Jesus. Quando eles levam eles levam Jesus, o que aconteceu depois, né?
pelo que Jesus passou. E aí a sexta-feira, que é amanhã, é a sexta-feira da paixão, né, a gente vai saber o que aconteceu que levou Jesus a morrer por nós, tá bom? Até amanhã. Tchau.